bom dia. A palavra foi meu para o teu coração hoje, a reflexão para a nossa vida se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, o verso de número 11, que diz assim, né, a oração do Pai Nosso, bem conhecida entre nós, onde Jesus nos dá um modelo de oração e nos ensina-nos a como orar. E no versículo de número 11, melhor dizendo, Jesus diz assim, ensinando-nos a orar: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou em outras traduções vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu parei para refletir nesse versículo que ele diz o pão nosso de cada dia. Ele não diz o meu pão, me dá o meu pão, me abençoa hoje com o meu alimento que está relacionado ao suprimento humano, físico, mas ele nos dá um modelo a ser seguido, o pão nosso, que esse alimento que eu quero para mim, que eu espero que eu seja alimentado por ele e que Deus venha abençoar e que venha chegar até a minha mesa, não seja só meu, mas que, estando ainda que esteja na minha mesa, seja nosso, não só dos meus, mas daqueles que necessitam e que de alguma forma têm fome e que precisam. Mas o grande X da questão é que oração nós temos feito? Ou temos orado nesse sentido e com essas palavras, o pão nosso de cada dia, mas na verdade o pão é só meu. Eu não consigo dividir com o meu vizinho, com o meu irmão. Eu não tenho a capacidade de dividir. Eu apenas oro o pão nosso. Mas é somente meu, porque eu sou egoísta a ponto de pedir só para mim. E não sou capaz de orar para que Deus abençoe o meu irmão. Senhor, que esse pão que o Senhor me abençoa, que é o pão nosso, que não é só meu, não venha tão somente para minha mesa, nem tão somente na minha casa, e nem que só eu seja abençoado com esse pão, mas que esse pão chegue à mesa do necessitado, do faminto, daquele que precisa. Essa é a oração que Jesus nos ensinou nesse sentido. O pão nosso de cada dia. Abençoa, Pai, todos os lugares aonde quer que se faça necessário que esse pão venha chegar. O nosso pão, que é meu, que é seu, que é nosso, que ainda que esteja na minha mesa, eu seja capaz de repartir com aqueles que precisam e que necessitam. Que nessa manhã eu e você venham entender o propósito e venhamos nos atentar aos detalhes que Jesus nos traz aqui, e você venha meditar nessa oração do Pai Nosso, porque tem tanta coisa aqui se a gente fosse falar, mas eu queria deixar tão somente o verso de número 11. Dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. Que hoje não venha faltar, Pai. Não somente para mim, que o nosso pão, que não é meu pão, não venha faltar só para mim na minha casa, mas é nosso. Que venha ser nosso nesse dia. Que venha ter na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, na casa do meu próximo, na casa de todos aqueles aonde quer que se faça necessário. Abençoa, Pai, nessa manhã com um pão nosso que não é meu, mas que vem do Senhor, para que venhamos compartilhar, que venhamos repartir com aqueles que precisam. Amém? Que nessa manhã eu e você venhamos entender o propósito do pão nosso de cada dia, porque Deus nos abençoa não para nós, não somente para nós, mas é esse pão que não é meu, que não é seu, mas que é nosso, que não vem de nós mesmos, mas que o Senhor nos abençoa com esse pão nosso de cada dia. Então aprenda a repartir, aprenda a orar nesse sentido, não só para você, visando somente o seu egocentrismo, a sua autossuficiência, mas que se eu e você viemos aprender a orar, Senhor, abençoa a minha irmã, que não está aqui, mas está a quilômetros de distância, o meu irmão,
os meus familiares, o meu próximo, Senhor, principalmente, que precisa, que talvez eu nem o conheço, nem sei o nome dele, mas que esse pão nosso não venha só para minha mesa, mas vá para a casa dele também, porque ele também precisa, assim como eu. E eu quero deixar essa reflexão nesse dia para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus, que esse pão nosso não venha faltar na sua casa, na sua mesa, como na minha e como na mesa de tantos outros seres humanos que precisam, assim como você, assim como eu, e nós precisamos, e que Deus venha nos abençoar com esse pão nosso de cada dia. E assim eu quero já deixar essa palavra para você nessa manhã, que você medite e aprenda que esse pão não é seu, não é meu, mas é nosso, em nome de Jesus.